Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Renato Rossome, eu sou ginecologista e obstetra e hoje o assunto vai ser urgência hipertensiva na gestação. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como que a gente faz o diagnóstico de urgência hipertensiva e o que a gente precisa fazer quando a gente está diante de uma paciente gestante que está com uma urgência hipertensiva. Vou falar também um pouquinho sobre o tratamento, quais são as principais medicações que a gente tem que usar quando a gente tem um diagnóstico desses. Para a gente poder começar a falar sobre hipertensão, a gente precisa ter em mente que é uma doença muito importante, ela merece muita atenção na gravidez, porque no Brasil ela é a principal causa de morte materna, representando cerca de 20% de todas as causas maternas. Então, a gente viu aqui que a gente tem que dar uma atenção especial para quando a paciente tem um diagnóstico de hipertensão na gravidez. A hipertensão na gravidez ela está presente em até 10% de todas as gestantes. Ou seja, de cada 10 mulheres que ficam grávidas, uma vai ter o diagnóstico de hipertensão na gravidez. Além disso, ela é responsável por cerca de 20% de todas as mortes maternas. Outra coisa que é importante saber é que a hipertensão na gravidez ela é a principal causa de morte fetal e ela aumenta significativamente o número, a taxa de partos prematuros. Então aqui a gente conseguiu ver, a gente conseguiu elencar a importância da gente fazer o diagnóstico de hipertensão na gravidez para poder fazer o tratamento adequado. Eu vou fazer essa aulinha baseada em caso clínico, acho que assim a gente consegue conversar um pouquinho mais fácil. Então aqui eu trouxe um caso clínico, a paciente é a Kátia, ela tem 37 anos de idade, G4, P3, já teve 3 partos normais, está na 4ª gestação dela. Hoje ela está com 38 semanas de gravidez e ela fala que ela não teve nenhuma doença durante a gestação dela. Ela procurou o pronto atendimento da Mater, veio de demanda espontânea, falou que há um dia teve uma dor de cabeça, mas que passou espontaneamente. Agora ela não tem nenhuma queixa, mas como ela teve a dor de cabeça ontem, ela ficou preocupada, ela não conseguiu ir no momento que ela estava com a dor de cabeça, melhorou um pouquinho, aí ela resolveu ir hoje porque ela ficou um pouquinho mais preocupada. No exame físico ela está com uma PA de 142/92, frequência cardíaca normal de 80, um BCF de 130, dinâmica ausente, altura uterina de 33. Aí a gente foi checar o cartão de pré-natal dela, as consultas estão todas normais, com exceção da última consulta que foi há uma semana atrás, que a pressão arterial dela está 130/92. Diante desse quadro clínico, qual que é a hipótese diagnóstica e o que a gente precisa fazer? Bom, em primeiro lugar, é uma gestação tópica de 38 semanas, é uma paciente gestante e aqui a gente já consegue fechar o diagnóstico de hipertensão na gravidez. A gente consegue falar que a paciente está com uma hipertensão na gravidez. Por quê? Porque ela já tem 2 medidas alteradas de pressão arterial, 2 medidas maior que 14/9. Hoje ela teve 142/92 e semana passada ela teve um 130/92. Aí você fala, mas a sistólica na semana passada não estava alterada. Já fecha o critério? Já fecha sim. Como a diastólica, uma das duas, diastólica ou sistólica, já está alterada, você já fala que a pressão está alterada. Não é necessário que as duas estejam alteradas para você falar que a pressão já está alterada. Se uma delas estiver alterada, no caso a diastólica já estiver alterada, você pode falar que essa pressão já está alterada. Agora, qual que é a conduta? O que a gente precisa fazer? Essa aqui é a parte médica, né? A gente vai precisar deixar a paciente em observação porque a gente vai colher exames de comprometimento sistêmico para poder avaliar se essa alteração pressórica tem alguma repercussão sistêmica. Então vamos lá, passando para vocês agora de forma detalhada. A definição de hipertensão na gravidez vai ser quando a paciente tem 2 medidas maior do que 14/9 e essas medidas têm que ter um intervalo maior do que 4 horas.
Agora uma parte bem importante aqui que vale a pena a gente reforçar e prestar atenção. Essas medidas elas têm que ser realizadas em repouso e a paciente sempre sentada. Ah, mas eu medi ela em DLE. Não, para fazer o diagnóstico a gente precisa que a paciente esteja sentada. É importante lembrar também desse repouso, porque às vezes a paciente já chega andando, ela veio caminhando de casa e aí você já senta e já fere a pressão dela e a pressão está alterada. Não, tem que esperar um pouquinho, fazer o repouso, 20 minutinhos, colocar ela sentada e o mais importante aqui também, utilizar o manguito adequado. Porque se a paciente ela tem uma circunferência abdominal, circunferência do braço maior do que o manguito é designado, aí a pressão vai dar alterada, vai falar que está alterada, mas na verdade ela não está. Por isso então aqui que são dois pontos importantes. O paciente tem que estar em repouso e sentada e o manguito tem que ser adequado para aquela paciente, ok? Outra forma de fazer um diagnóstico de pressão de hipertensão na gestação é por meio da aferição de uma única medida, só que essa única medida a pressão vai estar maior do que 160 por 110. Então se você mediu uma única vez e a pressão está maior do que 160 por 110, pode já fechar o critério de hipertensão na gravidez, ok? Aqui eu coloquei para vocês e vou falar de uma forma um pouquinho mais rápida sobre os 4 tipos de hipertensão que nós podemos ter na gravidez. Então você fez o diagnóstico de hipertensão na gravidez, agora a gente tem 4 tipos principais de hipertensão na gravidez. A primeira é aquela que é a mais fácil de fazer o diagnóstico, a hipertensão arterial crônica, quando a paciente já tem hipertensão arterial na gestação, e esse diagnóstico foi feito abaixo de 20 semanas. Então, se foi diagnosticado abaixo de 20 semanas, a gente fala que é uma hipertensão arterial crônica. Se esse diagnóstico foi realizado depois da 20ª semana, a gente fala que é uma hipertensão arterial gestacional. Não, ela não vai ser mais crônica. A pré-eclâmpsia, ela é classificamente definida como pressão arterial, hipertensão arterial associado à proteinúria. Mas, mais recentemente, a gente também incluiu nesse diagnóstico disfunção de órgão-alvo. Então, se ela tiver uma disfunção renal, por exemplo, uma disfunção no sistema nervoso central associado à hipertensão, a gente fecha o critério de pré-eclâmpsia para essa paciente. A eclâmpsia vai ser quando a paciente tem a crise convulsiva associada à alteração pressórica e a síndrome HELP é quando a paciente ela tem alteração só nos exames laboratoriais. Então, é aqui que aí entra a importância dos exames laboratoriais, porque a paciente ela pode ter uma alteração da pressão arterial, mas ela não sente nada, e a gente vai detectar a síndrome HELP, que é uma causa super importante de morbimorbilidade materna. A gente vai diagnosticar por meio dos exames apenas. Então a gente vai saber que ela tem síndrome HELP só colhendo exames. Por isso que várias vezes a gente atende as pacientes que têm uma alteração pressórica, ela tem hipertensão gestacional, tem hipertensão na gravidez e a gente acaba pedindo os exames de comprometimento sistêmico que a gente fala. Exatamente para poder saber se ela tem síndrome HELP, porque a síndrome HELP vai aparecer somente com alteração laboratorial. A paciente não vai te falar, ô doutor, ô enfermeira, eu estou com a síndrome HELP, isso não vai acontecer. A gente vai conseguir saber só por meio dos exames. A síndrome HELP vai ser caracterizada então pela elevação pressórica associada à hemólise, alteração de exame hepático e plaquetas baixas, ok? E por fim a gente tem o último quadro aqui que é a hipertensão arterial crônica com uma pré-eclâmpsia sobreposta, ou seja, a paciente já tinha o diagnóstico de hipertensão arterial crônica, aquela hipertensão que começou antes das 20 semanas e aí ela desenvolve proteinúria que ela não tinha ou desenvolve, por exemplo, algum comprometimento de órgão-alvo, ela passa a ter, por exemplo, lesão renal. Então a gente fala que essa paciente ela tem hipertensão arterial crônica com uma pré-eclâmpsia sobreposta. Os exames que a gente pede, os exames laboratoriais que a gente pede é hemograma, enzima hepática, bilirrubina, ureia, creatinina e urina.
Como o ideal é que a gente colete a proteinúria 24 horas, ou seja, a paciente fica coletando a urina dela por 24 horas e a gente manda tudo que ela urinar para o laboratório, a gente não consegue fazer isso num atendimento de urgência, por exemplo, a gente pode usar uma amostra isolada, por exemplo, uma urina 1 ou uma relação ureia-creatinina. A gente pode abrir mão dessa ferramenta. Mas se a paciente está no ambulatório, muitas vezes dá para sim coletar a proteinúria de 24 horas. Além disso, toda paciente que tem um diagnóstico de hipertensão gestacional, quando é avaliada por nós, precisa de uma avaliação da vitalidade fetal para saber se o nenê está bem ou não. Então, voltando para o nosso quadro, para o nosso caso clínico, enquanto a paciente estava aguardando os exames, estava lá no leito da observação, você avalia a pressão da paciente de novo e agora a pressão está 155 por 115. Ela fala que ela não tem nenhum sintoma hipertensivo, não tem dor de cabeça, não tem alteração visual, não tem dor na região do epigastro. Qual vai ser a sua conduta agora? O que a paciente tem? A paciente agora tem uma hipertensão que a gente caracteriza como uma urgência hipertensiva. A gente tem basicamente 3 urgências hipertensivas na gestação. A primeira delas é quando a pressão diastólica está maior do que 110. A paciente pode estar assintomática, mas a diastólica está acima de 110. Opa, sinal de alerta, liga sua sirenezinha ali. É uma urgência hipertensiva. Essa paciente precisa de cuidados e esses cuidados não podem demorar, porque ela pode evoluir para um desfecho desfavorável. Segundo quadro que é caracterizado como uma urgência hipertensiva, a iminência de eclâmpsia. Como eu falei para vocês, a eclâmpsia, que vai ser a terceira urgência hipertensiva, é quando a paciente tem uma crise convulsiva secundária à crise hipertensiva. Então, a paciente tem uma convulsão clônica tônica generalizada e a pressão dela está alterada. Isso é a eclâmpsia, é a terceira urgência hipertensiva. Muitas vezes, antes da paciente evoluir para a eclâmpsia, que é o pior cenário que a gente tem na obstetrícia, a paciente tem a iminência de eclâmpsia. Iminência de eclâmpsia, então ela está quase tendo a eclâmpsia. E muitas vezes ela dá sinais para a gente de que ela vai evoluir para uma eclâmpsia. Por isso que a gente fala que ela está na iminência de ter uma eclâmpsia. E a gente tem 3 sintomas clássicos de iminência de eclâmpsia. A primeira delas é a cefaleia, uma dor de cabeça que ela é forte, ela é importante, a paciente refere para você. Então, cefaleia. Além disso, ela pode ter alteração visual, ela fala para você que ela está com escotomas e mosca volante, fala para você que ela está vendo pontinho branco brilhante, a visão está um pouquinho mais borrada. Isso é alteração visual que pode sugerir iminência de eclâmpsia. E por fim, o terceiro sintoma que a paciente pode falar quando ela está com uma iminência de eclâmpsia é epigastralgia. Então ela fala que ela está com uma dor na região do tórax, na região do estômago. Então são esses 3 sinais que são importantes você saber. A paciente pode ter como sinal de iminência de eclâmpsia cefaleia, alteração visual ou pode ter também epigastralgia, ok? Então essas são as 3 urgências hipertensivas: pressão diastólica acima de 110, iminência de eclâmpsia e a eclâmpsia. Diante disso, o que a gente precisa fazer? Qual é a conduta quando a gente tem urgência hipertensiva? Em primeiro lugar, a gente precisa internar. Se não foi solicitado os exames, a gente pede os exames que a gente chama que são exames de comprometimento sistêmico. Além disso, a paciente precisa ficar em repouso, não precisa ser repouso absoluto, mas ela precisa de repouso. E o importante é que ela fique em decúbito lateral esquerdo. Fique em DLE o máximo de tempo que ela conseguir. Se conseguir ficar a internação inteira de DLE, é a melhor posição que ela pode ficar. Além disso, a gente faz a avaliação da vitalidade fetal e a gente vai avaliar a introdução de medicações. E essas medicações vão variar de acordo com o que a paciente tem. A gente pode começar com hipotensores ou com o sulfato de magnésio, depende do quadro clínico da paciente. O decúbito lateral
esquerdo, ele é muito importante, apesar de ser uma conduta muito simples, porque ele consegue evitar que a paciente ela tenha uma elevação da pressão por conta da posição. Então, aqui nessa figura aqui, a gente tem o quê? É com uma representação da barriga da paciente e dentro aqui a gente consegue ver o útero. Aqui a gente tem a coluna vertebral da paciente e entre o útero e a coluna a gente tem a aorta e a veia cava. Então, se a paciente ficar em decúbito horizontal, dorsal, ela ficar com a barriga para cima, deitada na cama, o que acontece? A barriga da paciente, o útero da paciente vai comprimir os vasos da paciente e isso aí pode alterar a circulação, diminuindo o retorno venoso. Isso aumenta a pressão da paciente. A gente precisa que o sangue circule no corpo da paciente de uma forma natural, sem ter nenhuma obstrução. Mas se ela ficar com a barriga deitada para cima, esse útero vai acabar comprimindo as veias e a artéria grandes da paciente, que é a artéria, a aorta e a veia cava, e isso vai acabar alterando a pressão da paciente. Por isso que é legal a paciente ficar igual está representado nessa figura do lado. A paciente ficar em decúbito lateral esquerdo, porque aí o útero com o nenê não vai ficar em cima dos vasos da paciente e, consequentemente, não vamos atrapalhar a pressão da paciente. Então, por isso que decúbito lateral esquerdo, para esses casos, é super importante e é super simples da gente conseguir orientar a paciente para poder ficar nessa posição. Então, quando a gente está diante de uma urgência hipertensiva, mas a paciente não tem sintomas, ou seja, pressão diastólica acima de 110, a gente precisa fazer o controle dessa pressão arterial de forma hospitalar. A gente vai começar com uma medicação hipotensora. E a principal escolha, a escolha número 1 que a gente utiliza é a hidralazina. A hidralazina, essa aqui é a ampolinha da hidralazina, cada ampola tem 1 ml e cada ml tem 20 miligramas. Então, como que a gente faz a administração dela? A gente dilui uma ampola para 19 ml de soro fisiológico, totalizando 20 ml de soro fisiológico com a hidralazina, ou seja, como é que vai ser essa concentração? 20 mg de hidralazina em 20 ml de líquido. Isso vai dar 1 mg por ml. Isso fica uma diluição fácil porque, por exemplo, eu quero fazer 5 mg da hidralazina, então é só fazer 5 ml, porque a diluição está 1 para 1. Então, por isso que essa é a diluição padrão, que é a melhor forma de fazer a administração da hidralazina. Como que a gente administra hidralazina na prática clínica? Paciente com diastólica acima de 110, você quer fazer hidralazina, você começa com 5 mg, ou seja, 5 ml. Depois de 20 minutos você reavalia. Chegou no alvo, chegou na pressão que você quer, reduziu 20% da pressão dela, no máximo 20%. Sim, conseguiu, então tá ok. Ah, não reduziu, eu quero reduzir mais. Aí você pode pode administrar 5 a 10 miligramas a cada 20 minutos. A dose máxima é de 40 a 100 miligramas por dia que você pode administrar de hidralazina. Por que a gente já não começa com uma alta dose de hidralazina para paciente? Porque a gente não pode diminuir a pressão da paciente demais. Porque se você reduz a pressão da paciente de uma forma muito rápida, você vai acabar diminuindo o fluxo placentário, chega menos sangue para o nenê e aí você pode causar um sofrimento fetal. Então, por isso que essa administração tem que ser muito cuidadosa e você precisa ficar checando a pressão. Fez a hidralazina, depois de 20 minutos, checa de novo. A pressão ficou ok? Então tá bom. Não administra mais hidralazina. Pode ir com calma, porque a hipotensão às vezes pode ser até pior do que a hipertensão, ok? E aí você pensa aqui assim comigo assim, né? Por que se a gente dá a metildopra, por exemplo, para paciente no ambulatório, em casa, para ela tomar, por que nesse caso a gente não dá metildopra para baixar a pressão da paciente? Porque a metildopra vai demorar 24, 48 horas para poder fazer efeito. A gente quer abaixar a pressão da paciente ali, naquele momento. Metildopra não vai dar tempo de fazer efeito. Então, por exemplo, a paciente está com uma hipertensão, uma crise hipertensiva, quer diminuir a pressão? Vou dar metildopra? Não faz isso não, porque não vai diminuir. Vai diminuir só depois de 2 dias, e aí às vezes pode ser muito tarde, né? Então, por isso que a gente precisa de uma medicação como a hidralazina para poder abaixar a pressão da paciente, ok? Então, voltando para o nosso casinho clínico, 30 minutos depois da gente fazer a hidralazina,
A paciente começa a falar que ela está com uma dor na região da barriga, na região do estômago. Além disso, ela está com uma dor de cabeça muito forte e começa a ver pontinhos brilhantes, ela está com alteração visual. O que a gente tem aqui agora? A gente tem um quadro que é clássico de iminência de eclâmpsia. E o que a gente precisa fazer quando a gente tem uma iminência de eclâmpsia? A gente precisa agir para prevenir que a paciente tenha a eclâmpsia, que é a convulsão. O que a gente faz nesse caso? Sulfato de magnésio. A gente vai administrar sulfato de magnésio. Ah, é só na iminência de eclâmpsia que a gente faz a administração de sulfato de magnésio? Não. A gente tem outras indicações de administrar sulfato de magnésio. Iminência de eclâmpsia, quando a diastólica, a pressão diastólica está acima de 120, quando a paciente tem uma eclâmpsia, se ela tiver uma crise convulsiva, o tratamento vai ser eclâmpsia, e quando a paciente tem uma síndrome Rabi, a gente pode também avaliar a necessidade de prescrever sulfato de magnésio. Então vamos lá, de novo. Quando que a gente administra sulfato de magnésio? Quando a paciente tem uma iminência de eclâmpsia, diastólica acima de 120 e quando a paciente tem uma eclâmpsia. Essas são as 3 indicações clássicas do sulfato de magnésio, ok? O sulfato de magnésio, no nosso serviço, a gente administra segundo esse esquema que chama ZUSPAM e a gente utiliza no nosso serviço sulfato de magnésio 10%. Isso aqui é importante checar qual que é a concentração do sulfato de magnésio no seu serviço, porque tem o sulfato de magnésio de 50%, de 10%, aí você precisa checar porque aí a administração vai ser diferente. Eu vou explicar aqui como é que a gente faz lá no nosso serviço que o sulfato de magnésio tem 10%. Então, 4 gramas por via endovenosa em bolos em 15 minutos. Essa é a dose de ataque que a gente faz. Então, são 4 gramas por via endovenosa em 15 minutos. Cada ampola tem 1 grama, cada ampola tem 10 ml, então aqui a continha fica um pouquinho mais fácil. Se cada ampola tem 1 grama, a gente vai usar 4 ampolas. Administra esses 40 mililitros, esses 4 gramas em 15 minutos e é assim que a gente faz a dose de ataque. Pode ser em bolos também, faz devagarzinho em 15 minutos. Agora, depois que você faz a dose de ataque, a gente precisa se atentar também para a dose de manutenção. De novo, explicando aqui para sulfato de magnésio 10%. A gente costuma fazer 1 grama por hora e a gente tem que fazer em bomba de infusão contínua. A gente precisa ter um controle adequado dessa infusão. A gente usa 5 ampolas em 450 ml, pode ser de soro fisiológico, e a gente corre em bique a 100 ml hora. Ou seja, isso aqui vai dar 1 grama por hora. E depois que você começou a fazer a dose de manutenção, você precisa fazer a manutenção por 24 horas. Então, começou a fazer, você vai manter essa administração por 24 horas, tá ok? Então, essa aqui é o esquema que a gente faz, que é o esquema de ZUSPAM. Esse é o nome do esquema que a gente utiliza. Agora, por que o sulfato de magnésio é uma dose que é uma medicação que a gente sempre precisa ficar atento? Porque a dose terapêutica, ou seja, a dose necessária para poder fazer o tratamento que a gente quer, é muito próxima da dose tóxica, da dose que pode causar parada cardíaca, parada muscular, parada respiratória. Então, por isso que quando a gente faz a administração do sulfato de magnésio, é muito importante a gente fazer a monitorização contínua da paciente. O que a gente precisa monitorizar? A gente monitoriza o reflexo dela, reflexo patelar do joelho, que a gente fica com um martelinho ali fazendo a avaliação do reflexo, porque uma das primeiras coisas que altera é a diminuição do reflexo. Então, se você vê que a paciente tem uma diminuição do reflexo dela, aí você tem que ficar atento. Opa, será que essa dose de sulfato de magnésio para a paciente está sendo tóxica? Por isso que a gente fica com o martelinho, porque se diminuir o reflexo, pode ser que o sulfato de magnésio está sendo tóxico para a paciente. Por isso que a gente faz essa avaliação. Além disso, a gente faz a avaliação dos sinais vitais, PA, frequência cardíaca, frequência respiratória
E também a gente precisa fazer a sondagem vesical de demora para avaliar o débito urinário. Isso porque o sulfato de magnésio ele é excretado via urina. E aí, se você não tem um débito urinário adequado, a paciente vai acabar acumulando sulfato de magnésio nela. Então, por isso que a gente precisa saber, o débito urinário está ok? Então a gente fica tranquilo. Está diminuído, então fica atento, porque aí você pode estar acumulando sulfato de magnésio na paciente, o que pode ocasionar uma parada cardíaca ou uma parada respiratória. A monitorização que eu estava explicando aqui, a gente sempre mantém a paciente em DLE, né? A gente já sabia disso. A gente sempre considera a administração de oxigênio, um acesso venoso de preferência calibroso, a sonda vesical de demora é importante para a gente avaliar o débito urinário, e essa daqui é a avaliação de tempo em tempo que a gente tem que fazer da paciente. Você vê que na primeira hora o ideal é que a gente avalie a paciente de 5 em 5 minutos. Por isso que toda paciente que vai fazer uma sulfatação, o ideal é que a paciente esteja monitorizada. Por isso que é importante a gente colocar o monitor ali do lado da paciente e ligar. Depois vai ser de 15 em 15 minutos, depois de 30 em 30 minutos e a partir da quarta hora vai ser de hora em hora. Então assim, a paciente estava com uma iminência de eclâmpsia, você sulfatou, a paciente ficou bem, aí depois você vai ter que manter esse sulfato de magnésio, mas mesmo assim você vai precisar de continuar a monitorização. A gente não pode deixar a paciente sem a monitorização, sem o controle clínico de hora em hora enquanto ela estiver administrando o sulfato de magnésio. Então aqui vai uma coisa importante. Depois que ela fizer a dose de ataque, ela ficar estabilizada, ficar com a dose de manutenção, por 24 horas é fundamental esse controle de hora em hora dos sinais vitais da paciente. Enquanto ela estiver com o nenê, ela estiver gestante, também a gente precisa fazer a monitorização fetal junto com os sinais vitais da mãe. A gente sempre avalia o BCF, o batimento cardíaco fetal, para ver se o nenê está bem durante a sulfatação. Um detalhe importante aqui é que se a gente tiver uma intoxicação por sulfato de magnésio, a gente vai precisar suspender a administração e a gente vai precisar do antagonista, que no caso é o gluconato de cálcio. Então é sempre bom ter fácil acesso ao gluconato de cálcio, que é o antagonista do sulfato de magnésio, é o antídoto. Então, se a paciente estiver ali com uma intoxicação por sulfato de magnésio, a gente pode suspender o sulfato de magnésio e já entra já com gluconato de cálcio, ok? Voltando para o nosso quadro clínico, depois de 10 minutos de aplicar a dose de sulfato de magnésio, porque a paciente só estava com a iminência de eclâmpsia, ok? Ela apresenta uma crise convulsiva. O que essa paciente tem? Uma eclâmpsia. Isso aqui é um quadro clínico típico de eclâmpsia. Paciente com uma crise convulsiva associada à alteração de pressão, pode ter certeza que essa paciente tem uma eclâmpsia. O que nós precisamos fazer? Nós vamos ter que proteger as vias aéreas da paciente. O melhor meio de proteger as vias aéreas dela é colocando a paciente em decúbito lateral esquerdo, o famoso DLE. Se for necessário, a gente faz aspiração da secreção oral, mas enquanto ela tem a crise é melhor não colocar nada na boca dela, colocar a mão porque ela pode morder e acabar machucando a equipe. A gente administra oxigênio, pode ser catéter nasal ou a máscara nasal, mas a gente precisa dar um suporte de oxigênio. A gente precisa sempre chamar a ajuda da equipe, do máximo de números de pessoas possíveis, e sempre lembrar de chamar o anestesista, porque essa paciente pode precisar de uma intubação. Então, se a paciente está com uma crise convulsiva secundária a uma eclâmpsia, chama ajuda. E lembra de chamar o anestesista, porque essa é a pessoa na maternidade que tem maior experiência numa intubação que pode ser possível. A gente tem que prevenir dano materno, a queda do leito. Então, se a paciente está no leito, a gente precisa subir a proteção lateral da cama e tirar tudo que pode machucar a paciente, tudo que é duro, qualquer coisa que possa machucar a paciente durante a crise convulsiva. A gente sempre tem que aplicar o sulfato de magnésio. Então, se, por exemplo, é uma paciente que não está recebendo sulfato de magnésio, a gente vai fazer a dose de ataque. Aquele mesmo esquema, 4 ampolas em 15 minutos em bolos, e normalmente as pacientes saem da crise com o sulfato de magnésio. Agora, se, igual no nosso clínico, ela já estava recebendo, já recebeu a dose de ataque e ela apresentou a crise convulsiva, a gente pode fazer metade da dose de ataque, ou seja, 2 gramas
de sulfato de magnésio se a paciente ela já recebeu a dose de ataque e ela tem uma nova crise, tá ok? E, além disso, a gente vai fazer aquela monitorização para estabilizar a paciente. Depois que estabilizou a paciente, aí a gente avalia. Será que precisa já resolver ou não? Aí depende de várias coisas, como idade gestacional, a estabilidade da paciente. Então, isso aí a gente avalia depois que a gente estabiliza a paciente. Não é assim, ó. A paciente teve uma crise convulsiva ali e aí a gente vai ter que já resolver. Ela ainda está tendo a crise e a gente já vai levar para o centro cirúrgico para cesárea. Não, primeiro vamos estabilizar a mãe e aí depois a gente faz a cesárea ou a indução, o que for a resolução da gestação, ok? Então, já estamos chegando no finalzinho aqui, esse aqui é o resuminho. O que vai caracterizar uma urgência hipertensiva? 3 principais coisas: pressão diastólica acima de 110, iminência de eclâmpsia ou uma eclâmpsia propriamente dita. O que a gente precisa fazer quando a gente está diante de uma urgência hipertensiva? Vamos internar a paciente, vamos solicitar exames, fazer a avaliação da vitalidade fetal e a gente vai avaliar a introdução de medicação. Dependendo do que a paciente tiver, a gente vai escolher uma medicação. Se for uma crise hipertensiva, uma pressão diastólica acima de 110, mais abaixo de 120, a gente parte para uma hidralazina. Agora, se essa diastólica estiver acima de 120 ou a paciente tiver uma iminência de eclâmpsia, que é aquela cefaleia importante, epigastralgia e alteração na visão, a gente vai considerar fazer o sulfato de magnésio. Se a paciente tiver uma eclâmpsia, também mesma coisa. A paciente teve eclâmpsia, a gente vai iniciar o sulfato de magnésio. Eu espero que eu consiga ter ajudado a você entender um pouquinho mais sobre as crises hipertensivas, qual que é a importância da gente fazer esse diagnóstico e qual que é a importância da gente agir rápido. Se a paciente ela tem uma crise hipertensiva, isso é uma urgência. Se ela tem uma iminência de eclâmpsia, uma eclâmpsia, são todos quadros caracterizados como urgência. Então a paciente não pode esperar. Então sempre que, por exemplo, chega uma paciente lá no serviço com uma urgência hipertensiva, a enfermeira da triagem faz esse diagnóstico, ela precisa avisar a equipe médica o mais rápido possível, para a gente poder agir o mais precocemente para poder evitar desfecho ruim. Porque se a gente conseguir agir numa crise hipertensiva, numa urgência hipertensiva, de uma forma mais precoce, o quanto antes, a paciente vai se beneficiar mais. E é nosso papel a gente fazer esse diagnóstico e agir de forma correta. Ok? Qualquer dúvida vocês podem me procurar, eu estou disponível para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Tchau!